mostrar quem saiu e quem chegou para a gente tentar ver essa discussão se realmente o Galo hoje ainda é mais forte do que quando com o Cuca ganhou 2 campeonatos. Vamos lá. Aliás, 3, né? Ganhou o Mineiro também. Saíram o Alan Franco, o Natan, o Johan, o Tietê, o Borreiro, o Diego Costa, o Savarino e o Savinho. E aí chegaram o Gemerson, o Otávio, Castilho, Pedrinho, o Rubens, que subiu da base, evidentemente, o Kardec, Pavon, Ademir e o Fábio Gomes. Olhando assim, o Cuca parece ter razão, né? O Henrique provavelmente vai acrescentar mais do que eu a análise, mas eu tentei separar por setores. Se você pega a defesa, nesse meio da ausência do Cuca, teve o Godin que chegou e saiu. E o Júnior Alonso, que estava com o Cuca... E não deixou nenhuma saudade, né? E voltou. Saiu e voltou. Então ele ganhou o Gemerson. Então, em tese, ele está coberto e talvez com mais opção. Com uma sobrinha. Com uma sobra. E no ataque, se você pega as perdas de Diego Costa, Savarino... Deixa na tela pra gente, Savinho. Você tem Allan Kardec, que na verdade... Johan, Natan, Borreiro. Aí já... O ataque perdeu mais caras, mas que não eram protagonistas. Isso. Eu estava até botando o Natan na minha lista de meio ofensivo, talvez. Natan e Johan como meios ofensivos. Mas, enfim, também acho que faz parte do bom debate. Aí teve o Allan Kardec, porque já tinha chegado o Fábio Gomes, mas acabou não acontecendo como se imaginava. Se você me faz essa pergunta há um mês e meio atrás, eu diria que não. Eu acho que o Atlético esse ano, em boa parte da temporada, talvez não em quantidade de peças, mas no perfil de jogadores que substituíam os titulares, entravam muito mais jogadores que buscam se estabelecer no cenário. Entrou muitas vezes o Savinho, entrou o Caleb, o Rubens, jogadores do que no ano passado você tinha jogadores mais estabelecidos, mais maduros entrando. O time não mudava tanto também, né? Agora, com essas contratações, eu acho que é justo dizer que ele está equilibrado com alguma vantagem para o elenco atual, eu diria. Você vê um Atlético mais forte, olhando os nomes, né, evidentemente, não né, como Henrique? time ainda, né? Exatamente, porque como time o Cuca vai ter que recuperar. Se você olhar, por exemplo, o Diego Costa como nome, era um grande nome, mas na minha opinião ele não entregou o que a torcida esperava. Talvez o Allan Kardec entregue mais, um enorme protagonista. Não, ele jogou bem, obviamente. Ajudou, Luiz. Jogador internacional de Copa do Mundo, jogador de seleção espanhola, mas se esperava mais dele. Eu acho que se esperava um protagonismo sombreando ali o protagonismo do Hulk, por exemplo. Isso não esteve perto de acontecer. Não teve perto. E o Diego, acho que potencializou um pouco o jogo do Hulk também, né? Porque se você for observar, o Nacho não era titular na mão do Cuca na grande arrancada para ser campeão de tudo no segundo semestre do ano passado, né? Não da Libertadores, mas dos títulos que ele estava vivo no segundo semestre. Então, assim, o Diego teve um papel tático importante para o time funcionar e o cara que a gente pode comparar ele hoje é o Allan Kardec, que não tem a mesma história no futebol absolutamente, mas tem características semelhantes. Eu estava até olhando os nomes que tinham chegado, de fato, o Cuca não trabalhou com 6 ali daquela lista, né? Se a gente puder ver a lista de novo, dos jogadores que são novidade em relação ao ano passado, a gente está vendo, o Rubens era da base, ele conhecia. O Castilho era da base também, estava emprestado ao Juventude. O Cuca conhecia também o trabalho do Castilho. E o Gemerson, o Cuca subiu de 12 para 13, quando o Gemerson era da base do Atlético, o Cuca que bota ele no time principal. Não chega a escalar, a zaga era Léo Silva e Hever. Depois com o Levir que ele se estabelece, né, Henrique? 2014. Isso, o Gemerson cresce em 14, na mão do Levir Coupe já. Mas o Cuca é que sobe ele para o time principal. Então conhece basicamente todos os atletas, não conhece Fábio Gomes, não conhece Pavon, não conhece Pedrinho, não conhece Otávio. O Ademir eu posso até dizer que conhece, porque ano passado ele enfrentou várias vezes, inclusive chegou a elogiar o Ademir como adversário, o Ademir estava no América. Eu acho que em termos de material humano, o Cuca tem mais à disposição. Vai encontrar um contexto, um ânimo diferente no Atlético, isso já foi perceptível para mim no jogo domingo, o Mineirão estava diferente, o público para mim foi maior depois do anúncio da volta do Cuca, e ele sequer estava no Mineirão. Acho que a postura, o comportamento dos jogadores em campo também foi diferente. E acho que ele vai conseguir encaixar muito rapidamente um time da forma que jogava no ano passado. Pelo menos em termos de peças e posicionamentos. Eu só não sei se os caras vão dar a mesma resposta, porque alguns jogadores individualmente tiveram queda nessa temporada para mim. O Arana, mais recentemente, não é o mesmo jogador. O Nathan Silva, zagueiro, não é o mesmo que o Cuca comandou no ano passado. O Zaratio não consegue entregar o mesmo desempenho. O Keno fez o seu primeiro grande jogo no ano, para mim, no domingo, contra o Corinthians, aquele golaço, a boa movimentação. O próprio Hulk está vivendo um momento de instabilidade que talvez não tenha vivido desde que se achou no Atlético. O Cuca precisa recuperar esses caras individualmente. Todo treinador é uma carga de aposta, Eric.
Mas, sem dúvida alguma, de todas as apostas possíveis, o cara que estava no grupo no ano passado, basicamente com o mesmo grupo, e que arrancou o melhor desses caras, é a melhor aposta possível, não há dúvida disso. Vamos ver se ele vai conseguir encaixar rápido com pouco tempo. Vai ter a semana cheia essa semana para trabalhar. Depois tem jogo contra o Palmeiras de Libertadores no meio de semana, toda a pressão e a necessidade já de fazer uma campanha de recuperação. A meta que ele estabeleceu para brigar por título é ousadíssima. 19 rodadas restantes no Brasileiro, ele quer ganhar 15 para chegar a uma pontuação que ele acha que pode dar título. 15 em 19. Ano passado ele encaixou 2 sequências muito boas. 9 vitórias seguidas no primeiro turno. E no segundo turno, na arrancada para o título, ele fez em 8 rodadas, 5 vitórias. Em 9 rodadas, 5 vitórias, empate com o Palmeiras e mais 3 vitórias seguidas. Se ele conseguisse uma sequência assim, começa o torcedor atleticano a acreditar de novo, né, Eric? Tem um aspecto interessante que eu acho desse reencontro. Não sei se o Henrique vai concordar comigo. O futebol é essa coisa sem manual de instrução, né? Não tem uma... Sem bula. Sem bula. Então, você está reunindo, em tese, o mesmo treinador, com boa parte dos mesmos jogadores, com o mesmo uniforme, para jogar as mesmas competições. E sete Aliás, meses com um depois. técnico que está acostumado a fazer esse bate-volta também. No Botafogo Então, fez uma vez, no Palmeiras Pô, o fez Botafogo uma teve vez. um relâmpago, No Botafogo de foram 30 3 dias, jogos. 30 dias no máximo, né? Só que é como apertar um botão e fazer tudo funcionar? Não, porque tem um aspecto humano que é absolutamente inadministrável. Porque aí você tem as oscilações de forma dos jogadores. Será que se a mobilização é a mesma daquele time que ia se provar para ganhar as competições e agora precisa, entre aspas, ganhar de novo, a não ser a Libertadores que ficou engasgada? Então tem uma série de variáveis. Contra o mesmo adversário, inclusive, né? Isso até o destino caprichou, né? Só que aí eu acho que tem um aspecto que coloca sobre os jogadores do Atlético um peso de entregar rendimento. Porque quando o Cuca sai e entra o Turco e o elenco é mantido, aos olhos da arquibancada, que adorava o trabalho do Cuca, que tinha uma gratidão pelas conquistas, o elemento novo do processo era o Turco. Então, o não funcionamento, e eu não estou defendendo o Turco, claramente o trabalho não avançou como a gente imaginava, mas o elemento novo aos olhos de toda a arquibancada era o treinador. Agora volta o técnico responsável, em tese, pelas conquistas. Agora os jogadores precisam dar resposta, porque senão muito desse olhar de oscilação, de queda de rendimento, eventualmente vai cair em cima dos jogadores, né? volta para dentro do campo.